Oi, oi, pessoal! Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, atuo aí já tem 10 anos na área de recursos humanos. Hoje eu tenho uma consultoria que atende empresas aqui da minha região na área de gestão de pessoas e também tenho uma empresa de cursos online de capacitação para profissionais de recursos humanos que se chama Instituto RH na Prática. Minha missão é fazer com que profissionais de recursos humanos se tornem referência como generalistas no melhor e mais estratégico modelo de gestão de pessoas da atualidade. Vamos começar aqui falando hoje sobre sucessão familiar. Eu acho que acontece muito aqui uma situação em que RHs que trabalham em empresas familiares acabam se vendo em situação em que às vezes se desanimam, né? Em que não sabem exatamente por que projeto começar, ou porque não vem ali possibilidade do que pode ser feito. E eu quero trazer isso aqui para vocês, que é algo que está acontecendo muito, né, na atualidade, que já é uma tendência muito grande, que já é uma consciência, uma conscientização grande que está acontecendo, de como o RH, né, pode participar, ou não só participar, planejar, né, fazer essa estruturação de uma sucessão familiar. O que é isso, Elis? Bom, empresas familiares são aquelas empresas que são criadas aí por uma pessoa, e aí dentro daquela empresa trabalham familiares, trabalha a esposa dessa pessoa, ou os filhos, ou os primos, os irmãos. Acaba que a empresa nasce ali na família, né? O casal, ou o pai, que depois insere os filhos, e aí fica, ainda costuma-se ser ali uma empresa com tradições muito familiares, com essa questão de ainda ter um modelo muito autocrático, como a gente já viu por aqui, muito coercitivo, ou seja, aquela tradicional, aquela empresa mais tradicional zona, sabe? Então, tem muitas pessoas aqui que trabalham em empresas assim, que tem famílias ali inteiras trabalhando dentro da empresa, famílias do dono da empresa. E aí, o que que acontece? Normalmente, esse tipo de empresa é, volta todas as necessidades, tudo que é de decisão, tudo que é processo mandatório se concentra em uma pessoa só, que normalmente é o dono. Então, ele é a referência de tudo que acontece ali dentro da empresa, de todas as decisões, tudo tem que passar por ele, né? Normalmente é assim que acontece. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem uma pessoa que é uma figura tão forte assim dentro da empresa, quando acontece dessa pessoa se aposentar e um filho ou alguém assumir sem nenhum tipo de preparação prévia, simplesmente porque o que tem que ser de sucessão na família, essa pessoa assume e gera, pode ser que gere, né? Na maioria das vezes gera um, um desconforto muito grande interno na empresa, né? Os próprios colaboradores, às vezes, se sentem inseguros e acabam saindo da empresa porque não sabe se a empresa vai durar, se não vai, como é que vai ser o estilo de gestão dessa nova pessoa, como é que não vai, se as coisas vão mudar muito, se não vão. As coisas, às vezes, ficam muito para o lado pessoal. Então, você tem mais de um filho, fica aquela situação de qual filho vai assumir, e aí, às vezes, a causa algumas picuinhas mesmo pessoais dentro da empresa, as pessoas acabam tomando partido, eu gosto mais daquele dono, eu não gosto desse filhinho dele, e aí às vezes leva muito para o pessoal, e aí acaba trazendo isso para os resultados do trabalho, então acaba que quando isso é feito de uma forma sem estruturação, sem profissionalismo, acaba se virando uma coisa realmente ah, muito para o lado pessoal e pouco profissional, que influencia diretamente no clima organizacional, na produtividade das pessoas, na forma que as pessoas enxergam a gestão, no profissionalismo que as pessoas dão às coisas que são as decisões tomadas pela empresa. Então, se eu, como colaborador, acho que uma determinada pessoa está assumindo ali o cargo, por exemplo, de presidência, da cadeira principal da empresa.
sem eu ter sido preparado para isso. Então, assim, do dia para a noite eu tinha ali toda uma referência de líder, de dono, tudo acontecia daquele jeito, passava por aquela pessoa e de repente, né, outra pessoa que tem ideias diferentes, que talvez tenha uma forma diferente de gerir, que talvez não entenda 100% de todos os processos do negócio, e isso causa em mim uma insegurança de será que essa pessoa vai dar conta, será o que, que vai mudar, será que meu trabalho vai ser afetado, será que meu cargo vai ser afetado, onde isso vai se refletir no que eu faço. Então, causa uma série de questões, né, de perguntas que eu chamo isso inclusive de eu não, né? Eu falo isso muito para vocês que isso se chama entropia de informação. Quando não existe uma informação, existe uma lacuna de informação, ou seja, a empresa não se posiciona antes, né, com relação a uma determinada coisa, as pessoas vão preencher aquela lacuna do jeito que elas quiserem. Então, se elas não foram preparadas antes para que aquilo ia avisadas que aquilo ia acontecer, como ia acontecer, serem preparadas para aquilo, terem ali clareza do que aquilo ia afetar, o que vai mudar, o que não vai, se o cargo dela vai permanecer, se não vai, se a rotina vai permanecer, se os processos vão mudar. Se ela não foi informada disso antes, ela vai preencher essas lacunas do jeito dela. Ou seja, ela vai fazer suposições, ela vai começar a pensar em todas as possibilidades possíveis e imaginárias, vai começar a pensar em várias teorias, cada um vai ter sua teoria, e aí vai gerar aquelas conversas de corredor, enfim, não é o que a gente quer, não é isso? E o que acontece muito? O dono da empresa nunca pensa que ele vai sair, né? Normalmente são, principalmente empresas familiares, são aqueles donos muito viciados em trabalho, que eles querem morrer ali dentro quase, né? Então eles raramente pensam em como eu vou preparar alguém para assumir o meu lugar. E aí o que acontece? Algo acontece às vezes inesperado, o dono tem que se ausentar por algum motivo, ou decide do dia para a noite se aposentar por algum motivo de saúde, ou acontece alguma situação, e aí essa troca é feita muito repentinamente, muito do nada. E isso não é positivo de maneira alguma. E aí é muito importante, aí já é algo que já surgiu aí de discussões, inclusive foi temas de eventos, enfim, porque realmente a grande parte das empresas brasileiras são familiares. E se a gente não olha para essas empresas com cuidado, para essa questão da sucessão familiar com cuidado, a gente não está fazendo nosso papel de RH. Às vezes a gente pensa que o nosso papel de RH é só ficar implantando um monte de projetos rebuscados e bacana, e aí a gente tenta convencer o dono a fazer de tudo, mas a gente não pensa na continuidade da empresa, a gente não pensa no que vai acontecer com a empresa daqui a um tempo. E aí, o que acontece? Em empresas maiores, existe um conselho, existe acionistas. Então, enfim, se uma pessoa, se ali o CEO sai, um outro CEO sempre assume de uma maneira muito normal ali dentro daquela dinâmica. Dentro de uma empresa familiar, não, isso não existe ali de, né, estruturado. Então, é nosso papel estruturar isso. E é disso que a gente vai falar hoje, ok? Então, quando a gente fala que é nosso papel criar, por exemplo, um plano de cargos e salários, criar, por exemplo, um plano de carreira, isso não foge do que a gente está falando aqui. Se a gente pensar com cuidado em o que é uma sucessão familiar, nada mais é do que um plano de carreira para alguns cargos específicos. É a gente pensar em crescimento, desenvolvimento, em uma escada, né, que aquela pessoa, aquelas pessoas, aqueles candidatos à sucessão têm que passar para poder assumir um determinado cargo de sucessor. Ou seja, primeira coisa, a gente tem que pensar em quais são os cargos da empresa que são importantes e que a gente vai precisar ter ali já um plano B, um plano C, enfim, fazer um plano de sucessão para esses cargos, que são cargos estratégicos, que não dá para do dia para a noite a gente colocar alguém correndo, que tem que ser pensado, que tem que ser estruturado. Quais são esses cargos? Então a gente tem que pensar. Agora, além de pensar em quais são esses cargos que a gente vai querer fazer um plano de sucessão, a gente ainda tem que pensar em quais são, o que precisa para assumir esses cargos. E aí não foge muito também do que a gente costuma fazer, por exemplo, num processo
processo de recrutamento e seleção, de uma maneira estratégica, que é o quê? Mapear quais são as competências que aquele cargo necessita, tanto as competências técnicas, as competências comportamentais, entender da cultura da empresa. Então, necessariamente, a gente tem que mapear o que exatamente aquele cargo precisa. Muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que a gente tem ali candidatos a essas cadeiras que são da família. Muitas vezes o próprio dono vai dizer: olha, eu quero que seja o fulano ou o ciclano, mas é o nosso papel avaliar esse fulano e ciclano para entender se ele tem o que o cargo precisa. Se ele não tiver efetivamente o que o cargo precisa, a gente não pode se esquecer que um plano de sucessão, ele é de longo prazo. Então, você não tem que fazer um plano de sucessão quando o dono já está pensando em aposentar nesse ano. Um plano de sucessão, ele é feito longo prazo. Ele é pensando o seguinte, o filho do dono acabou de entrar na empresa, acabou de formar, eu já vou fazer todo um plano de desenvolvimento para essa pessoa durante os próximos anos, para que ele tenha capacidade de assumir a sucessão da empresa daqui X tempo. Então, é um planejamento de longo prazo, é um trabalho de longo prazo mesmo, o plano de sucessão, tudo bem? Então, você tem que começar hoje já a pensar. Elis, não, olha, essa pessoa que o dono quer, de jeito nenhum, já tentei, já fizemos treinamento, já foi. Então é sempre bom a gente ter mais de um candidato. Aí a gente normalmente, né, não deu certo ali na família, a gente abre para colaboradores, colaboradores que estão crescendo bem, que estão se desenvolvendo bem, que estão vestindo a camisa da empresa, que praticamente ali são como se fosse da família do dono, aquela pessoa que, enfim, assume as responsabilidades e toca o negócio de uma maneira muito incrível. Normalmente, essas pessoas já estão nos dizendo que elas iriam ser ótimas CEOs, né? Pessoas que liderariam a empresa do jeito que deve ser feito, que foi mapeado para ser feito. Claro que a empresa nunca vai deixar de ser do dono. A gente pode sempre colocar para eles assim que eles vão ser um conselho. Então, essa pessoa que está ali na administração, ela vai ter que dar relatórios do jeito que o dono quiser, semanais, mensais, de todos os tipos possíveis, do que o dono desejar, vai ser instituído ali um procedimento de feedback mesmo para esse conselho, que é o dono, os filhos, quem ele quiser colocar, mas essa pessoa vai estar na gestão. Então, vão ter reuniões ali com o conselho sempre, para ele apresentar resultados, para ele apresentar estratégias, para ele dizer como está indo a gestão. O conselho, né, vai aprovar, reprovar projetos, vai colocar as coisas em curso ou não, e quem vai gerir é essa pessoa. Lembrando que tem que ficar claro para o dono isso. A pessoa tem que ter a habilidade de gerir a empresa. Não adianta ela ser um parente se ela vai botar a empresa para falir, se ela não tem todas as competências para gerir uma empresa. Ou seja, talvez seja mais interessante colocar os filhos num conselho do que necessariamente numa posição de CEO, caso eles não tenham o que precisa. Então é importante sempre levantar quem são os possíveis candidatos, tendo claro os candidatos que são prioridades pelo dono, mas tendo também outros candidatos que, apesar de você não precisar naquele momento avisar a pessoa que ela está numa candidatura para isso, mas que você já está de olho, já está avaliando, já está pensando na possibilidade dessa pessoa ser um plano B, um plano C, um plano D, né, dependendo do que acontecer. Nada deu certo, nem os filhos, nem um parente, ou o dono, ou eles não têm perfil, ou eles não quiseram assumir, isso acontece, tá? O filho fala, não é para mim isso aqui, eu não quero, enfim, não. E aí o pai não tem o que fazer, não tem mais parente, e aí às vezes não tem nenhum colaborador interno que tenha potencial naquele momento, e aí no último caso a gente abre um processo de recrutamento, tudo bem? E aí contrata uma pessoa para gerir, né, uma pessoa para gerir a empresa. De qualquer forma, eu já dei uma adiantada aqui em algumas coisas. Então, ponto importante. Implementação a longo prazo, esse é um ponto importante. Garantir que não tenham julgamentos subjetivos aí nesse meio tempo. Então, por isso é importante alguém para intermediar isso.
Por isso é importante ter o RH ali para intermediar isso. Porque se deixar só na mão do gestor, muito provavelmente ele vai utilizar critérios subjetivos. E isso não é o melhor para a empresa, tá? Então é aí que a gente entra. A gente define as necessidades da empresa, quais são as necessidades da empresa naquele momento. Para ter um plano de sucessão que seja realmente assertivo, eu preciso ter definido isso, né? Definir quais são os cargos que são importantes para eu preparar uma sucessão, selecionar os possíveis sucessores, elaborar esse plano de ação, né? Tanto de treinamentos, de desenvolvimento, o que essa pessoa precisa passar durante um determinado tempo, a gente vai entrar mais nisso agora. A gente também precisa gerir esse plano, acompanhar, né, esse desenvolvimento desses possíveis sucessores. A gente precisa treinar as lideranças não somente os sucessores, mas as outras lideranças para que eles acolham esses sucessores no futuro e consigam fazer toda essa transição de uma maneira muito mais assertiva. E aí, a gente vai também proceder com essa transição. Então, no fim, tá tudo certo, o plano finalizou, a gente vai acompanhar toda essa transição. Então, isso requer um planejamento, requer reuniões. Então, o RH tem que fazer esse planejamento e tem que instituir que de tanto em tanto tempo vai ter reunião com a cadeira que vai precisar de um sucessor e ali com a pessoa que está sendo treinada e preparada para ser o sucessor. Então, precisam dessas reuniões, criação de cronogramas, ajustes quando precisar. Lembrando que o mercado está sempre mudando. E a gente tem que pensar no que é melhor para a empresa pensando em estratégia da empresa. Então, olha só. É claro que a gente vai definir o que o cargo precisa em competências técnicas, em competências comportamentais, em competências organizacionais, mas lembra que a gente também tem que pensar no que é melhor para a empresa? E o que é melhor para a empresa? Depende da estratégia dela, aonde ela quer estar daqui a alguns anos, qual que é a meta dela, assim, olha, a meta dela é ser a melhor do Brasil daqui a tantos anos, na área de tecnologia. Então, o que eu vou pensar? Esse gestor, futuro gestor, ele tem que conseguir levar a empresa para essa estratégia. E mesmo que a empresa já tenha chegado a essa estratégia, ele tem que continuar com a visão, e não só continuar com a visão, mas pelo menos manter a empresa ali naquele lugar. Então, tem que ser uma pessoa que está alinhado com essa estratégia da empresa, está alinhado com onde a empresa está indo, com qual que é o objetivo dela, com qual que é o futuro dela. Então eu tenho que olhar também para frente. E o mercado muda, as coisas realmente vão mudando. Se a gente pensa em um plano de sucessão a longo prazo, pode ser que na hora que a gente fez o plano de sucessão, a empresa estivesse pensando em não, a gente tem tal planejamento estratégico, e você fez o seu plano de sucessão pensando naquilo. E aí, daqui um ano, a empresa resolveu mudar a estratégia. Não, agora nossa estratégia mudou aqui um pouquinho, porque o mercado mudou, a demanda deu uma mudada, entraram novos concorrentes, então a gente resolveu lançar essa nova estratégia. Ok, se a gente achar que essa nova estratégia a gente tem que ajustar um pouquinho o curso, então, por exemplo, a estratégia mudou, agora a gente quer colocar uma filial fora do Brasil. Então, será que esse CEO, futuro CEO, vai precisar falar inglês? Vai precisar de um treinamento agora, preparando ele para essa estratégia? E um exemplo simples para vocês entenderem que às vezes vão ter coisas que a gente vai precisar preparar agora esse candidato à sucessão para que ele consiga levar a empresa para essa nova estratégia. Então, de vez em quando, a gente tem que ajustar, e por isso essas reuniões são importantes, periódicas, para a gente ir ajustando, né, esse planejamento de sucessão, tá? Ok. Então a gente já falou por que ele é importante, porque é muito perigoso para as empresas, sobretudo nas empresas familiares, a gente deixar esse vácuo de poder. Porque se a gente está ali pressupondo que um filho vai assumir, chega de última hora ele fala, não quero, eu quero outra profissão, eu quero viajar pelo mundo, eu quero viver da minha arte, qualquer coisa assim, e enfim, fica sem um plano de sucessão e fica esse vácuo de gestão. As pessoas já estavam acostumadas
acostumadas com um determinado centro de poder, uma determinada pessoa, e de repente fica esse vácuo de poder. Isso é extremamente perigoso, faz com que as pessoas se sintam inseguras, perde talentos no caminho, enfim. É uma consequência seríssima para a empresa. Então, cuidado, tá, com esse vácuo de poder. Além disso, né, existe uma grande chance de, por mais que não tenha o vácuo do poder, alguém vai e assuma de supetão, a gente tem ali problemas de qualidade na gestão, a gente tem a perda de contratos de clientes, porque eles estão ali inseguros também com a nova gestão, a gente tem ali talvez redução de capacidade financeira, a pessoa não sabe gerir muito bem, acaba deixando a empresa em maus lençóis, né? E em muitos casos, né, a, ali, em alguns casos, acontece até aí de ir à falência, né? Quando acontece essas sucessões sem planejamento. Então, é nosso papel, muitíssimo estratégico, pensar nisso. A gente não tem que deixar essa preocupação nas mãos do dono. Tá? A gente não deixa de ser um plano de carreira e importantíssimo pensando em continuidade da empresa. Então, nós temos que assumir esse papel relevante, apresentar esse projeto para a empresa, mostrar a importância disso já começar a ser planejado, de já começar a ser feito, né, para ontem, para garantir, né, a saúde mesmo dessa transição. Tudo bem? Ok. Então, ainda que essa escolha recaia aí sobre um herdeiro da família, ainda que isso aconteça, né? Mesmo assim, é bom vocês terem outras possibilidades e ainda que vocês preparem esse herdeiro. Então, já que é para ser de um herdeiro, que ele seja muito bem preparado para isso. Não deixa, né, com que isso aconteça de uma forma inesperada e a pessoa tenha que assumir ali uma responsabilidade sem estar preparado. Então, vamos já começar a preparar essa pessoa, tudo bem? Ok, isso só de os funcionários verem que isso está sendo preparado, então quando você faz um plano de sucessão, você deixa claro isso para as pessoas. As pessoas, os colaboradores têm clareza que a empresa está preparando alguém para futuramente assumir a empresa. Isso traz segurança para elas. Porque elas sabem que o dia que aquela pessoa assumir, ela vai estar muito bem preparada, ela vai ter passado ali por vários critérios, né? Ela vai estar sendo acompanhada pelo RH interno, ela já foi pensado antes no que aquela pessoa precisava ter, ela já está, né, conversando com os fornecedores, então os fornecedores também não vai ser do nada que uma pessoa vai cair de paraquedas lá, os fornecedores já vão conhecer quem é essa pessoa, os clientes já vão conhecer, os colaboradores já vão conhecer, já vai estar uma transição mais fácil de ser adaptada, tudo bem? Ok. Então, como, né, que a gente estabelece esse plano de sucessão? A primeira coisa que é interessante é fazer uma pesquisa com as partes envolvidas. Então, faz uma pesquisa ali com o dono da empresa, ou com as cadeiras que vão ter sucessores, caso seja mais de uma. Faça uma entrevista para entender o que eles desejariam num sucessor, o que de mais importante eles acham que tem que se manter ali, que é preocupação deles se manter dentro da empresa, o que eles esperam desse processo, quais são os maiores receios deles, ou seja, explorar ali, né, as opiniões, para a gente, por quê? Para você entender se as opiniões, a cabeça, o que hoje a pessoa que está ocupando aquela cadeira espera, sente, é muito diferente, divergente da cabeça, sugestões, opiniões da pessoa que vai assumir essa cadeira. Então, você vai fazer essa pesquisa tanto com a pessoa que ocupa a cadeira hoje, quanto com o candidato ou os candidatos ali, possíveis sucessores. Então, para que você vai entender? Poxa, se essa pessoa aqui tem muito forte um determinado valor que ele quer manter dentro da empresa, e essa pessoa aqui é o contrário, talvez a gente precise trabalhar isso e fazer o dono entender que muito provavelmente pode ser que a cultura mude, que isso que é tão importante para ele não vai permanecer muito provavelmente. Então é importante entender também essa congruência de visão para a empresa. E eu não estou falando aqui de modelo de gestão, não. Até porque a gente vai entrar num ponto muito importante aqui agora, que é nós temos que pegar um candidato a sucessor. Anotem isso. Olha que importante isso.
O candidato a sucessor, ele tem que respeitar a tradição, respeitar a história da empresa, o passado. Então, sim, ele tem que valorizar tudo que a empresa já viveu, já passou, tudo que ela acredita e já acreditou. Ela tem que respeitar a história da empresa. Só que também essa pessoa tem que ter uma visão de futuro e tem que estar ali com uma gestão em prol da modernidade, em prol do que vai fazer a empresa estar mais atualizada. Então, eu também não posso pegar uma pessoa que simplesmente vai replicar um modelo de gestão que às vezes já está defasado, já está antigo, porque às vezes é um gestor, né, mais antigo mesmo e está tudo bem. Mas a gente tem que pensar nesses dois critérios. O sucessor, ele tem que respeitar a história da empresa, a tradição da empresa, os valores da empresa, a base em que a empresa foi pautada, mas também tem que ser uma pessoa que está de olho no futuro e que está em prol ali de modernizar e atualizar o que for, né, de processos, o que internamente vai levar a empresa mais para frente, mais rápido, na mesma base. Entendem? Então, isso é extremamente importante. Olhar para o passado e para o futuro vai ser determinante para saber se aquele candidato à sucessão realmente vai ser um bom candidato. Aí, claro, depois disso, definido que é um bom candidato nesses critérios, vai ser feito todo um processo de análise das competências. Então, vai ser feita uma entrevista por competência, aplicação de testes, né? Todo esse processo de entender se ele tem as competências necessárias para assumir esse cargo e o que ele precisa desenvolver. Então, fazendo esse mapeamento do que ele tem hoje, a gente consegue entender os gaps. Então, ó, se para esse cargo precisa dessa competência, dessa, e ele só tem essa e essa, então a gente precisa fazer um planejamento de desenvolvimento dessas outras. E aí a gente vai pensar em cursos, em treinamentos, em vários outros aspectos que a gente vai entrar aqui agora. Vamos entrar, então, no passo a passo aí do que faz. Então, olha só. Primeira coisa, vocês precisam fazer com que esse candidato à sucessão passe por todas as áreas da empresa. Sim, ele vai ter que ter uma visão sistêmica da empresa, ele vai ter que passar por um programa quase de um trainee mesmo. Então, ele vai ter que passar por todas as áreas da empresa. Se ele vai gerir a empresa, ele tem que entender todos os fluxos de processos de dentro da empresa, onde que uma área influencia na outra, onde que as coisas costumam travar, o que que acontece, quais são as maiores dificuldades de cada área, quais são os maiores gargalos, como é que é a rotina, quais são as coisas que influem em maior risco, ou seja, ele precisa estar ali no dia a dia de todas as áreas da empresa. Então, ele sim precisa fazer um rodízio em todos os departamentos da empresa, tudo bem? Então, essa é a primeira coisa, ok? A segunda coisa é que essa pessoa, esse candidato à sucessão, precisa acompanhar as atividades do sucessor. Sucessor não, a pessoa que está ocupando a cadeira hoje. Então, essa pessoa vai ter que sentar ali do ladinho e, quase como um chiclete, acompanhar tudo que aquela pessoa faz. Como é que é o dia a dia, como é que ela lida com o fornecedor, quais são os problemas que surgem no dia a dia, como é que ela resolve, tem que acompanhar ela nas reuniões, tem que acompanhar a cabeça, tem que entender o funcionamento de como que aquele gestor organiza as coisas. E claro que não num sentido somente da pessoa replicar o que o outro está fazendo, copiar. Não, é para entender e até trazer melhorias. Já por que a gente não faz assim, assado? Claro que duas cabeças acabam trazendo coisas muito mais pensando melhor do que uma, né? Então, ele precisa saber o dia a dia de um gestor. Então, primeiro, passar em todas as áreas e depois colar no dono ali, na pessoa que está hoje ocupando esse cargo, para poder acompanhar o dia a dia de como que funciona a gestão ali do negócio, tudo bem? Além disso, capacitação por meio de cursos, de seminários, de treinamentos e digo mais, viu? Às vezes, colocar até esse candidato a sucessor para fazer estágio em outra empresa.
que seja concorrente de mercado, para que esse pessoa que vai assumir a cadeira, ele tenha visão de mercado que não seja só ali de dentro daquela empresa, que ele consiga enxergar o que as outras empresas estão fazendo, como é que o mercado está se movimentando. Tem muitas empresas que optam por colocar esse candidato a sucessor para fazer estágio em outras empresas, para que quando ele volte ali, depois de 6 meses, por exemplo, ele volte com uma cabeça mais ampliada de mercado, entendendo melhor o mercado, entendendo o funcionamento das coisas, entende? Então, isso é muito importante também. E outra coisa é a aproximação desse futuro sucessor com os colaboradores, né? Então a gente falou da aproximação dele com a pessoa que ocupa hoje o cargo, mas também com os colaboradores, para absorver ali dos colaboradores como é que é a realidade do dia a dia deles. Só assim ele consegue pensar como gestor em como fazer com que esse dia a dia seja mais produtivo, seja melhor, seja mais eficiente, né? Porque ele conhece ali o dia a dia dos colaboradores. E por último, tá? Então, contato com a pessoa que está na cadeira, ali grudada igual o chiclete, rodízio nas áreas, capacitação, então treinamentos, estágios em outras empresas concorrentes e ainda, né, contato com os colaboradores. E por último, tá, contato com os fornecedores, distribuidores, justamente porque quando essa pessoa assumir, ela precisa já ter criado esse relacionamento com os parceiros, até para entender como é que funciona essa dinâmica, particularidade de contrato com cada um, como que negocia com cada um, como que é o contato com cada um. Então, ele precisa também já ter a familiaridade com esses fornecedores, distribuidores, clientes, da forma que seja. Tudo bem? Ok. Ó, e por último, que faltam aqui 5 minutinhos, é que você pode sempre contar com a ajuda de uma consultoria. Quando a gente pensa em sucessão, existe uma resistência muito grande do dono, às vezes, ouvir alguém de dentro da empresa, não é assim? Então, se às vezes é alguém de fora, que não tem ali uma relação de hierarquia com o dono, que não tem um efeito tão grande sobre a ele não tem um efeito tão forte sobre a pessoa de querer controlar a situação, às vezes ele tenha mais abertura para poder aceitar essa sugestão de alguém que venha de fora. Então, você pode sim também pensar em trazer uma consultoria que já tem atuado aí com sucessão familiar para ajudar, né, trazer essa expertise para esse processo, para esse planejamento, e você conduz ali de dentro todo o processo e a consultoria te ajuda nessa parte de consolidação disso, tá? Então, é uma outra sugestão também. Vocês acham aí, vocês que são das empresas familiares, o que foi falado aqui hoje, deu uma ampliada de visão para vocês já conseguirem começar a botar em prática o plano de sucessão familiar da empresa de vocês? Vocês já tinham pensado nisso com tanta clareza assim, no sentido de vou me preocupar com isso, vou criar um projeto de um planejamento de sucessão, vou apresentar isso dentro da empresa, vou criar um programa já de sucessão para a pessoa de dentro da empresa que eu trabalho. Vocês já tinham pensado nisso? Esse passo a passo aqui é simples, mas é o necessário, é muito bacana, e eu espero de coração que vocês coloquem em prática. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente!